Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhar uma palavra. Eclesiastes capítulo 8, versículo 11, diz assim: quando os crimes não recebem rapidamente os devidos julgamentos e punições, os corações dos demais filhos dos homens se enchem de disposição para fazer o mal. Nós sabemos de Faraó, né, que vinha uma praga e logo ele dizia que era obedecer a Deus, né, e aquela praga se ausentava e o seu coração endurecia. O próprio Deus diz que iria endurecer o coração de Faraó. E seu coração endureceu de sobremaneira que até mesmo após a morte dos primogênitos, ele ainda armou uma cilada, ainda foi atrás do povo, né? E Deus lhes concedeu tamanho livramento através da abertura do mar, né? Assim muitos, né? A Bíblia diz que ainda que porque o pecado, ele é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. O salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que ainda que um pecador viva 100 anos, ainda há mais esperança para aquele que está com o coração contrito e arrependido, porque ainda que ele não viva 100 anos, ele está sendo preparado para a eternidade, né? Porque a morte não separa do amor de Cristo, nem a morte separa. Ele dorme em Cristo, né? Já o pecador acaba sendo condenado, né? E a Bíblia diz que há duas portas, uma larga e espaçosa que leva à perdição e a estreita, né? Da qual Jesus disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim, né, alcança a salvação e a vida eterna. Ele dizia aos religiosos, e nos diz até os dias de hoje, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Vós sois aqueles que estão querendo herdar o reino dos céus por força, né, por violência, porque se não entrar pela porta, que ele é a porta, como fareis, né? O Salmos 50, versículo 21, diz: ficaria Deus calado diante de tudo quanto tens feito? Pensavas que eu era semelhante a ti? Eis, no entanto, que agora eu te acusarei veemente sem omitir falta alguma, né? Porque dele não se permite zombar, né? Não se alcança justiça sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. As boas atitudes, as condutas, né, que nós devemos seguir, do qual cada um merece segundo a sua conduta, segundo o seu caráter, né? Ele é aquele que imprime em nós o caráter. Reputação é aquilo que os homens dizem, né? Assim como fizeram uma reputação de Jesus ali naquele Monte Sião, né? Do qual ele cumpriu tudo, até mesmo por curar ao sábado ele alcançou o Shabat, o repouso do Senhor, né? Estando herdando tudo do Pai, aquilo mesmo que ele formou, pela submissão do coração, pela obediência. Já aqueles que o condenaram, né, não alcançaram a justiça, pelo contrário, alcançaram a ira de Deus, assim como atualmente muitos estão alcançando a ira do Cordeiro, por conta da desobediência, por não haver reverência, por não estar com o espírito reto, com o espírito inabalável, porque somente através dele é que nós somos justificados, assim como Deus o justificou
diante daqueles que estavam como criminosos, né, diante de Deus, a Bíblia diz, né, vós cometestes dois crimes, abandonaram a mim a própria fonte de água viva e cavaram as suas cisternas rachadas que não retêm água. Perderam a dependência para com Deus, né, criando falsas doutrinas para apacentar a si mesmo, buscam honra e glória de homens, né? Se torna o próprio objeto, se opõe acima de tudo e de todos, né? Achando que é o próprio Deus. E ele diz, né, aqueles que assim procedem se tornarão objeto de escárnio, né? Aqueles que enganam os povos e as nações, né? Assim como aqueles judeus que não se reconhecem a Cristo, aqueles que creram em Cristo, ele disse, vós, se perseverais na minha verdade, né, vós alcançareis a vida eterna. Mas se não for ouvinte e praticante, segundo a verdade que produz as boas obras em nós, do qual o coração contrito e arrependido, ele não despreza, ele faz morada em nós e o coração está próximo, né? Quando nós anunciamos a verdade, nós anunciamos aquilo que nós conhecemos, que nós praticamos. Como Jesus disse, vós não conheceis o meu Pai, porque se conhecesseis, estaria me conhecendo, a doutrina não é minha, eu falo dele, né, porque ele era a própria sabedoria gerada no seio do Pai, e assim todo aquele que o segue em espírito e em verdade, ele não fala de si mesmo, né, ele fala aquilo que o Espírito coloca, as palavras em nossa boca, como ele nos diz, eu já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas vos chamo de amigo, porque ele, além de um irmão, aquele que faz a vontade do Pai através dos mandamentos, né, além de um irmão, ele é um amigo na diversidade, ele é aquele que nos compartilha a verdade, que é pura, sem hipocrisia, sem interesse, o amor ágape, né, aquele que ele nos amou primeiro, o amor condicional, o amor que constrange, né? E assim nós perseveramos dia após dia, porque ainda que muitos julguem tarde, as suas promessas cumprem. Ainda muitos pensam que já receberam o seu galardão, né? Com certeza, segundo as primeiras obras, agora se está vivendo de forma injusta, já não é possível de os salvar, né, se foram podados pela incredulidade. E ainda, segundo as más atitudes, serão recompensados, segundo elas, como ele nos diz hoje, acaba recaindo sobre as próprias cabeças. Aquele que faz a boa obra, ele faz em oculto para ser visto não por homens, mas pelo Pai, né? Já aqueles que praticam as más obras será revelado. Tudo aquilo que foi dito nas recâmaras, tudo que foi dito entre quatro paredes, é revelado no alto dos telhados. Assim como Davi, quando cometeu aquele transgressão segundo o caso de Urias, um homem segundo o coração de Deus, exceto naquele momento, como naquele censo, a Bíblia diz que o que ele fez em oculto, todo Israel ficou sabendo, né? Assim Deus opera, ele é aquele que mostra toda iniquidade, é aquele que mostra a qualidade da obra de cada um. Aqueles que estão, os que servem e os que não servem, né? Os que dizem que são e não são, porque ele pega as coisas loucas para confundir os que são sábios, ele pega as coisas fracas para confundir os que são fortes, né? Assim ele procede e está
procedendo no meio de nós. Um final de dia abençoado a todos, com vigilância e oração. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.